o Sol de Revolução da janela 3D, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu gostaria de pedir, se você gostasse desse vídeo, se inscrevesse no canal, deixasse sua curtida e seu comentário, tudo bem? O que é Sol de Revolução? Sol de revolução é o sólido formado por uma rotação de uma figura em torno de um eixo, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma figura, tudo bem? Pegar um retângulo, que a gente vai falar sobre o cilindro agora, né? Então, vou pegar um retângulo, né? Tá? Tudo bem? E vou rotacionar esse retângulo aqui em torno do eixo Y. Você vai ver que ele vai formar um cilindro na janela 3D, tá? Primeiro, vamos aprender como é que eu rotaciono o sólido na janela 3D. Para rotacionar essa figura, eu vou usar o comando girar. Então, por exemplo, se eu quero rotacionar, repare que quando eu coloquei o retângulo aqui, o GeoGebra já me apresentou o retângulo lá na janela 3D, tudo bem? Então, por exemplo, se eu quero rotacionar aquele retângulo lá, o que eu vou fazer? Vou pintar primeiro, vou mudar a cor desse retângulo, né, para ficou melhor para visualizar. Como é que eu faço para rotacionar esse retângulo? Bem, eu vou usar o comando girar, tá? Eu quero rotacionar de 60 graus esse retângulo em torno do eixo Y, né? Então eu vou usar um eixo de rotação. Então vai ser um objeto, um ângulo e o eixo de rotação, tudo bem? Então o objeto vai ser o quadrilátero Q1, que eu acabei de criar, que está aqui na tela, ó, tá? Então vai ser o quadrilátero Q1. O ângulo de rotação, vou botar um ângulo qualquer, que é um ângulo, por exemplo, 120, tudo bem? E o eixo de rotação que eu vou escolher é o eixo OY, que vai ser o eixo Y. Quando eu rotacionei, ele gerou um outro quadrilátero. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Na janela 3D, ele me gerou um outro quadrilátero. Tudo bem? Você tem um quadrilátero que está de amarelo. Ó, e tem um quadrilátero que está de verde. Beleza? Então, o quadrilátero que está de verde é uma rotação do quadrilátero que está de amarelo. 120 graus em relação ao eixo X, ao eixo Y. Beleza? Então, ó, 120 graus, ele abriu aqui a 120, a parte de baixo. Certo? Então, eu girei o quadrilátero. Tudo bem? Agora, como é que eu faço para criar o cone? O cone não, o cilindro, né? Que vai ser o sólido de revolução, né? Repare o seguinte, que o sólido de revolução, na verdade, é uma sequência de retângulos rotacionados, tá vendo? Ó? Porque olha só, eu rotacionei esse retângulo, gerei esse. Se eu rotacionar novamente, eu vou gerar outros retângulos aqui por em volta, tá vendo? Ó? Certo? Então vai ser uma sequência de retângulos rotacionados com esse daqui. Então eu vou usar o que? O comando sequência. Tudo bem? E aí, como eu tenho um comando sequência de retângulos rotacionados, vou usar esse daqui, ó, que vai me dar a expressão, tudo bem? Como eu tenho uma sequência de retângulos rotacionados, o que ele está fazendo nessa sequência? Está rotacionando esse retângulo. Então eu vou usar o que? O comando girar, tudo bem? Ou seja, está girando esse retângulo. Então, no lugar da expressão, eu coloco aquilo que eu quero que ele faça, que é, no caso, girar o retângulo. Então, usando o comando girar, eu vou ter que selecionar o quê? O objeto, o ângulo e o eixo de rotação novamente, ó, tudo bem? Então, o objeto vai ser o quadrilátero Q1, tudo bem? O ângulo, ele vai ser variável, entre 0 e 360. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, uma variável i, tá? Ó, vou colocar i graus, tudo bem? O valor do ângulo, vou criar a variável i, ó. No lugar de variável, eu coloco a variável i que eu criei, tudo bem? E no eixo de rotação, eu vou escolher o eixo de rotação y, né, que eu quero rotacionar em relação ao eixo y, tudo bem? Então, eixo de rotação y. Aí no valor inicial, então o valor inicial para i é o que? É 0.
e o valor final para I é 360, né? Quando eu fiz isso, o que acontece? Ó, ele gerou o cilindro que eu queria, não é? Ó? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu tive que botar I graus, por quê que eu tive que botar I graus aqui? Ó? Porque, na verdade, para indicar para ele que esse I é um ângulo, tá vendo? Ó? Esse I que eu criei, que é uma variável entre 0 e 360, é um ângulo que vai estar medindo em graus. Por isso que eu coloquei no lugar do ângulo aqui, ó, I graus e não somente I, entendeu? Porque ele tem que saber que é um ângulo e não um número. Então aí eu coloquei, então criei então um cilindro, beleza, gente? Agora, por exemplo, se eu quiser mudar a base desse cilindro, ó, basta vir aqui e mudar a base, ó. Bem? Aí ele vai mudando na janela de visualização 3D, ó. Vai se transformando num tronco de cone. Tudo bem, gente? Certo? Agora, se eu quiser, por exemplo, mudar o eixo de rotação, como é que eu faço? Repare aqui que eu já tenho uma lista de retângulos criados no R3. Essa lista me deu o cilindro, tudo bem? Se eu quiser mudar o eixo de rotação, eu posso apagar e recriar a lista, ou então modificar a lista. Eu vou apagar e vou fazer de novo. Ou então vou modificar depois, tudo bem? Então vamos lá, vou apagar a lista. Agora eu vou escolher outro eixo de rotação. Vou escolher o eixo de rotação y igual a menos x. Tudo bem? Então, primeiro eu faço o gráfico do eixo de rotação na janela do R2, que vai ser o y igual a menos x. Repare que quando eu coloquei a expressão y igual a menos x, ele chamou essa reta aqui de f. Tudo bem? Aí agora eu quero mudar o eixo de rotação, ou seja, ao invés de rotacionar em torno do eixo y, eu vou rotacionar em torno de f. Tudo bem? E aí eu vou novamente usar o comando sequência, tá? Novamente eu vou usar a expressão aqui, ó, né? Expressão, variável, valor inicial, valor final. No lugar da expressão eu coloco girar, né? Ó, tudo igual, né? Porém só vai mudar o eixo de rotação. O objeto é Q1, né? A variável que eu vou criar aqui, eu vou criar uma variável diferente chamada J. Então esse J vai ser um ângulo, então vai ser J graus. Tudo bem? O eixo de rotação vai ser agora... Ó, observe o seguinte, que o meu eixo de rotação é a reta y igual a menos x. Mas eu não posso colocar a equação da reta, tem que colocar o nome que ele deu, que é f. Tá bom? Então, a reta ele chamou de f. Então, vou rotacionar em torno de f. A minha variável que eu criei é a variável j, né? Que vai estar variando entre 0 e 360. Que é um ângulo, tudo bem? E aí, eu vou dar Enter. Quando eu dei Enter, ele já me deu aqui, no R3, a figura. Que não é um cone mais, tá vendo? Não é um cilindro mais. Isso aqui porque eu mudei o eixo de rotação, tudo bem? A mesma coisa é para cones. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, rotacionar qualquer figura, eu rotaciono usando esse comando, né? Então, é só desenhar a figura aqui e usar esse mesmo comando, né, para essa figura, e ele vai rotacionar. Mesmo raciocínio, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, gente. Até a próxima aula. Tchau.